Bom dia a todos e todas. Eu sou o Marcelo Tioff, sócio-líder de clientes e mercados da PwC. Sou um homem branco, cabelos castanhos. Estou vestindo uma jaqueta azul, uma camiseta preta, um jeans, um tênis branco e eu estou aqui no estúdio da PwC com uma tela preta com os logos da PwC, Universidade de Haifa e iTuring. Eu gostaria de agradecer muito a iTuring e a Universidade de Haifa por essa aliança em um tema tão relevante, né? Cybersecurity é preocupação número 1 dos CEOs globais, de acordo com a nossa última pesquisa CEO Survey. E é uma área que ainda apresenta uma grande escassez de profissionais no mercado. Então, iniciativas como essa são muito importantes. Esse curso já nasce com a nota máxima do MEC e visa trazer ao mercado de trabalho novos profissionais interessados em trilhar uma nova carreira ou se aperfeiçoar também nessa área, com o melhor do que há no Brasil, Israel e no mundo. O objetivo desse curso não é só formar profissionais de cybersecurity para o mercado de tecnologia, mas também trazer esse conhecimento para profissionais das mais diversas áreas. Nesse programa, a PwC aporta a nossa visão prática, né? Colhida em diversos projetos bastante complexos, tanto no Brasil como no mundo. E iniciativas como essas, de colaborar para a formação de profissionais no mercado, está no nosso DNA e faz parte da nossa estratégia. Recentemente, nós fizemos um estudo com o Instituto Locomotiva, o Abismo Digital no Brasil. Nesse estudo, nós destacamos uma série de ameaças, mas também uma série de oportunidades. Nós acreditamos aqui que essa é uma grande oportunidade para desenvolver uma série de competências e trazer profissionais para um mercado que está crescendo muito, tanto no Brasil como no mundo. Eu queria agora passar a palavra para o Edu Batista. Edu, por favor. Obrigado, Tioff. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar com vocês aqui na nossa audiência para falarmos de um tema tão importante como é cybersecurity hoje. Dado que o nosso ecossistema é cada vez mais digital hoje e temos aí grandes desafios para que as empresas sobrevivam, para que os negócios prosperem e a digitização seja garantida nas empresas, para que a gente possa continuar crescendo e alavancando novos negócios, é importante a gente discutir esse tema de cibersegurança, onde nós trazemos hoje o contexto de pessoas, como a formação de novos profissionais traz consigo vantagens para os negócios, novas oportunidades para as pessoas no Brasil e no mundo. A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre todo esse contexto. A gente trouxe para vocês hoje, aqui agradeço a presença do professor Ronaldo. O professor Ronaldo é diretor acadêmico do Instituto de Tecnologia iTuring, membro titular da Academia Brasileira de Educação, tem pós-doutorado nas universidades de Utah, nos Estados Unidos, e da Colômbia Britânica, no Canadá. Foi chanceler e reitor da Universidade Estácio de Sá, professor titular de Física da Universidade Federal de Santa Maria, professor Visiting Fellow no Instituto de Educação da Universidade de Londres, no Reino Unido, secretário nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia, secretário nacional de Educação Superior, secretário nacional de Educação à Distância e ministro interino do Ministério de Educação. O professor hoje, ele é o responsável pelo programa, pela iTuring aqui também, estará conosco nesse painel para debater com vocês. Temos aqui também a Larissa Escobar, engenheira da computação, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FIA, especialista em cibersegurança, diretora na PwC hoje e atua conduzindo projetos de cybersecurity e resiliência cibernética em ambientes de missão crítica e liderando a prática de resiliência cibernética conosco aqui também, tendo atuado em diversos projetos e programas de proteção dos nossos clientes aqui. Nós trouxemos hoje para vocês uma agenda onde nós falaremos em 3 aspectos aqui, um panorama geral de cibersegurança, o que tem acontecido no mercado de cybersecurity, quais são as prioridades e tendências que nos leva a fazer uma reflexão sobre a necessidade de formação de pessoas. Nós temos visto hoje
que as empresas, inclusive na prática de ESG, muito presente nas discussões com a alta administração e as lideranças das corporações, o pilar social, onde principalmente as pessoas estão ali como foco dessa discussão, há uma latente necessidade de formação de pessoas contínuas. Então, a gente vai trazer um pouquinho esse viés aqui, a PwC vem atuando muito forte nos temas de ESG e o pilar social com o aporte da visão de como a PwC consegue apoiar o mercado nacional e internacional, formando novos talentos aqui e colaborando para que a gente tenha algo sustentável e perene na nossa sociedade. Deixa eu falar um pouquinho sobre a Escola de Segurança Cibernética iTuring com vocês, e a gente encerra com perguntas e respostas. Nós teremos aqui espaço para que todos vocês insiram suas perguntas na plataforma de acompanhamento do streaming. Vocês têm um campo para a inserção das perguntas, fiquem à vontade em inserir as perguntas de vocês, teremos aqui o prazer em respondê-las aqui com a Larissa, o professor Ronaldo e o Marcelo Tioff. Então, eu começo com vocês trazendo uma visão de contexto de cibersegurança e privacidade, com um panorama geral, global e local. Trazemos highlights do Brasil e o que vem acontecendo para que a gente tenha muito mais foco no desenvolvimento de pessoas daqui para frente e que a gente possa fazer uma análise preditiva de quais são as prioridades na perspectiva de futuro. Então, a gente traz uma percepção inicial no contexto que a gente vem observando ao longo dos últimos anos que 95% dos incidentes cibernéticos que aconteceram no mercado, eles de alguma forma poderiam ter sido evitados, ou incidentes de interrupção das operações, vazamento de dados, eles poderiam de alguma forma ter sido evitados pelas corporações aqui. E o que acarretou esses incidentes ao longo dos últimos anos? A gente teve aproximadamente 5 bilhões de registros expostos. Esses registros são registros importantes das corporações, dos seus negócios e também de suas pessoas, dos cidadãos. Os nossos registros acabaram também sendo divulgados e disseminados por meio de incidentes cibernéticos. Nós tivemos 1,5 trilhões de dólares movimentados pelo cybercrime. O cybercrime hoje é responsável por grande parte dos incidentes. A monetização dos ataques cibernéticos ocorre com a organização desses grupos que estão hoje buscando fragilidades, buscando a todo momento novas possibilidades de ataque e invasão às corporações e acesso aos nossos dados aqui. Isso nos traz também uma necessidade maior de conscientização entre as pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre conscientização mais à frente também. No Brasil, especificamente, ao longo dos últimos 18 meses, nós percebemos ali um aumento de 220% ali de ataques cibernéticos contra as empresas brasileiras aqui, a partir do primeiro semestre de 2021. Olhando aqui as perdas, nós tivemos aproximadamente 6 trilhões de dólares em perdas computadas ao longo dos últimos anos em ataques cibernéticos, com 67% de aumento de incidentes de vazamento de dados. Por que isso aconteceu? O dado é o novo ouro digital. A gente tem hoje a informação como ponto central daquilo que é o objetivo de um ataque cibernético. Informações de determinados setores e segmentos tornam-se mais relevantes ainda, porque elas têm valor para serem comercializadas no mercado negro, na dark web, como nós chamamos, e com isso, os grupos de ataque, os atores de ameaça, hoje, eles já comercializam ataques as a service. Vocês ouvem falar em infraestrutura as a service, aplicação as a service, modelos as a service, e agora a gente tem cyberataque as a service também por $1. Hoje é possível comprar um cyberataque a partir de $1 com um toolkit, uma ferramenta pronta, pré-preparada, para que seja proferido um ataque contra clientes, contra ambientes hoje expostos na internet ou até aplicações que fazem a sustentação dos negócios das empresas aqui. Então, esse é um cenário bastante desafiador para a gente, que traz consigo a necessidade da multidisciplinariedade nas empresas, e a multidisciplinariedade nos traz de novo para o tema formação de pessoas, que é o nosso foco hoje. A gente teve, ao longo dos últimos anos, vários incidentes cibernéticos, aqui acho que
o objetivo não é sermos exaustivos, mas mostra uma série de ataques aqui numa linha do tempo a partir ali de meados de 2020, quando iniciou-se a pandemia, e nós percebemos que a partir do início da pandemia, os ataques cibernéticos, oportunisticamente, eles se intensificaram, fazendo uso, inclusive, de menções à pandemia, menções a informações que poderiam ser utilizadas para confundir as pessoas e as empresas. Tivemos uma convergência muito rápida das empresas do trabalho dentro de seus escritórios, que teoricamente eram mais protegidos, com controles específicos e mais sofisticados, para o trabalho na casa das pessoas, onde a preocupação novamente centralizou-se nas pessoas para que elas pudessem também colaborar e ser um elo mais forte de proteção também. Então a gente percebeu que oportunisticamente muitos ataques foram direcionados às pessoas, levando ao impacto extremo em algumas organizações que levaram dias para se recuperar, algumas delas uma semana, 2 semanas ou até 40 dias de recuperação de seus negócios e, obviamente, em alguns momentos, a falha percebida pelos atacantes foi a falha humana, foi a percepção de uma fragilidade de formação e conscientização das pessoas aqui, que levou a ataques de ransomware, que vocês conhecem, aqueles ataques de sequestro de dados, onde a prática de extorsão, e agora dupla extorsão, é uma realidade, onde a extorsão de dados leva o atacante a criptografar o ambiente das empresas ou seus dados como cidadão, e eles pedem um resgate para que libere uma chave de criptografia desses dados, você eventualmente pagando, você teria acesso a essa chave, isso não é garantido, obviamente não dá para confiar nesse submundo, mas teoricamente pagando, você passaria pela primeira extorsão e quando algumas empresas pagaram, sofreram a segunda extorsão. Agora eu tenho seus dados, então você tem que me pagar novamente para que eu não divulgue esses dados. Então essa é a prática da dupla extorsão que ficou um pouco mais complexo para as empresas se posicionarem e fazer a gestão adequada aqui. E obviamente voltamos ao tema de preparação das nossas pessoas para que elas não sejam o elo fraco aqui. Olhando para todo esse cenário adverso, os reguladores se apresentam mais rigorosos e se apresentarão nos próximos anos. A gente percebe que empresas que têm hoje capital aberto, empresas que fazem negociação de suas ações no mercado de capitais, elas sofrerão mais exigências. Por exemplo, empresas que têm capital aberto regidas pela SEC. A própria SEC, o regulador, já prevê uma nova regulação por meio de uma consulta pública que foi iniciada em 9 de março desse ano, que traz consigo a previsibilidade das empresas notificarem, serem obrigadas à notificação em caso de ocorrência de incidente cibernético em até 4 dias. Então, as empresas terão 4 dias para se organizar e notificar ao regulador eventualmente um incidente cibernético, o impacto desse incidente e quais foram os potenciais danos em todos os seus negócios aqui. Adicionalmente, as empresas terão que comprovar práticas de governança corporativa que demonstrem que, antes de um incidente cibernético, este tema era relevante na agenda da alta administração, dos comitês, dos conselhos e dos órgãos administrativos de governança corporativa das corporações, para que demonstrem indicadores de riscos e as tomadas de decisão a partir da visão estratégica executiva das companhias. Isso será requerido daqui para frente pela SEC e é esperado que os reguladores nacionais também tenham iniciativas parecidas no cenário nacional aqui. Em uma visão setorial, nós temos ali regulação regida pelo Banco Central. Hoje nós temos aqui a 4893, que é uma regulação, uma instrução normativa do Banco Central, onde ela traz consigo uma visão de regulação para a cybersecurity, para os bancos, onde temos ali a condição para as empresas terem uma política de cybersecurity, para que elas façam gestão do risco e para que elas meçam também o risco associado às operações no ecossistema digital, contando com empresas, com os hyperscalers, com as empresas que fazem hoje processamento em nuvem, tudo aquilo que é necessário para a escalabilidade e crescimento contínuo dos negócios. E aí voltamos novamente para o tema de formação de pessoas dentro desse contexto de evolução
contínua, que é acompanhar aqui o crescimento acelerado dos negócios. E com tudo isso nós temos a LGPD também, que vocês já conhecem, têm ouvido falar desde 2018. A LGPD foi uma legislação criada especificamente para privacidade no Brasil, onde nós ficamos 2 anos nos preparando, um pouco mais de 2 anos as empresas se prepararam para isso, e a partir do ano passado iniciou-se o processo de sanções. Nas últimas 2 semanas, a própria autoridade nacional, que agora é a autoridade que regula a LGPD, começa a estudar a dosimetria de penas. Então, aqui para nossa preparação novamente, aqui como cidadãos e como executivos e profissionais de cybersecurity, temos que estar preparados agora para que a gente possa minimizar ou preparar melhor as corporações, nos prepararmos melhor e, por conseguinte, estaremos minimizando aqui as sanções pecuniárias que podem ser vistas daqui para frente e também aquelas que são intangíveis, como perda da credibilidade, imagem e até mesmo sanções que a gente não consegue prever hoje em função de uma quebra da privacidade. E, obviamente, os riscos aqui que as empresas têm, cada incidente cibernético, a gente tem visto uma média global, incidentes de grandes proporções, as empresas elas têm que despender de investimento de aproximadamente 10 milhões de dólares para responder a um incidente cibernético quando ele acontece. Então, ainda é mais fácil prevenir do que atuar na remediação de um incidente cibernético, e a gente tem que estar preparado aqui como profissionais de segurança para apoiar as nossas organizações na prevenção, para que a gente evite interrupções nas operações e que a gente evite também as sanções pecuniárias aqui, que podem ser materiais aqui para as nossas demonstrações financeiras também. Aqui a gente fala um pouquinho mais a fundo sobre o que a SEC traz consigo em termos de governança corporativa. Em linhas gerais, as empresas terão que demonstrar critérios de envolvimento dos executivos com governança corporativa, com o estabelecimento de comunicação fluida e formal sobre os riscos cibernéticos, sobre a capacidade de recuperação das empresas caso ela tenha um incidente cibernético. Nenhuma empresa ou pessoa está imune a um incidente cibernético, mas ela vai precisar demonstrar que ela tem capacidade de recuperação do negócio caso ocorra também. Isso para conforto, obviamente, do regulador e também de toda a sociedade aqui, dos acionistas e tudo aquilo que está acerca dos negócios das empresas. E, obviamente, teremos aqui critérios específicos para resposta aos incidentes, para transparência ao órgão regulador, transparência à sociedade, transparência aos acionistas aqui que fazem os investimentos hoje nas corporações também. Então, a SEC busca maior transparência e maior eficiência em todos esses processos. Isso vai evoluir ao longo dos próximos anos. E aí eu trago aqui para vocês, nós trouxemos uma visão, a PwC ela conta com uma pesquisa que ela chama CEO Survey. Essa é a pesquisa que nós fazemos anualmente e apresentamos no Fórum de Davos, onde traz a percepção dos principais executivos das corporações no mundo sobre quais são os temas prioritários na agenda daquele ano e o que há de tendência para os próximos anos aqui também. Então, é uma pesquisa que traz bastante informação e no período pré-pandemia, na 23ª edição, percebam que cibersegurança ou ameaças cibernéticas figurava na 4ª posição no período pré-pandemia. De preocupação, já era uma preocupação latente, em viés de alta, mas ainda sob controle, atrás ali de temas como regulação excessiva, conflitos no comércio e incertezas no crescimento econômico no panorama global aqui. E ameaças cibernéticas já como um fator importante. E, em 6º lugar, vejam ali que importante a disponibilidade de especialistas também. Era algo que convergia com a visão de cibersegurança devido à escassez também de profissionais aqui. Passado um ano, nós repetimos a mesma pesquisa. E na 24ª edição, o que nós percebemos? A ameaça cibernética tornou-se a 2ª maior preocupação dos principais executivos, perdendo apenas para a pandemia, que, na nossa visão, era também um alavancador de crise cibernética aqui também. Então, a gente percebeu que a própria pandemia foi utilizada oportunisticamente para potencializar ataques cibernéticos contra as pessoas e contra as organizações aqui também, figurando em 2º lugar aqui de preocupação. Passado mais um ano, nós trouxemos uma visão diferente. E aí, assumimos o 1º lugar
na lista dos CEOs como a maior preocupação na agenda para a sobrevivência dos negócios, para que as empresas continuem crescendo, para que o ecossistema digital continue representado com confiança. Cibersegurança hoje é visto como a principal prioridade e à frente de temas tão importantes como riscos da saúde, por exemplo, que são hoje riscos que demandam muita preocupação no mercado. Então, a gente tem visto que, com isso, as empresas começam a refletir e pensar sobre a facilidade de se fazer cibersegurança. Em que contexto a gente cria aspectos de proteção e garantimos aqui que o ecossistema digital ele possui controles e uma autossuficiência de garantir a perenidade dos negócios das empresas. E a gente percebeu na nossa Digital Trust Insights, que é uma outra pesquisa que a PwC faz, que no Brasil as empresas afirmam 83% que farão mais investimentos em cibersegurança para proteção, para prevenção e para resposta aos eventuais incidentes, porque é esperado que hajam incidentes também. Então vejam que a gente já tem 3 oportunidades aqui de formação, a gente vai falar um pouco mais adiante no nosso curso aqui, que o Tioff comentou que já nasce com nota máxima do MEC, que visa preparar as pessoas em uma visão prática para que a gente possa fazer uma preparação das empresas, para que a gente possa gerir adequadamente os controles de segurança e para que a gente possa responder aos incidentes, caso isso aconteça também. E no mundo, a gente percebe que 69% das empresas afirmam que vão continuar fazendo e acelerando os investimentos também. E por que isso tudo está acontecendo? Porque está mais complexo fazer defesa cibernética. 77% das empresas respondentes, elas dizem que, de alguma forma, ficou mais complexo organizar as linhas de defesa das corporações e promover a capacidade de proteção dos negócios. E por que isso acontece? Porque ao longo dos últimos 20 anos, as empresas inovaram constantemente, isso é esperado para o crescimento e para um ecossistema digital cada vez mais amplo e que alcance você na sua casa e as empresas alcancem maiores públicos, mas com isso a gente trouxe a convivência entre tecnologias, em obsolescência com inovações. Isso traz um grau de complexidade muito maior de proteção e nosso papel como segurança cibernética é promover a segurança de tudo isso. Eu consigo fazer isso com uma única tecnologia, com uma única disciplina? Muitas vezes não. Então, 77% do público afirma que é mais complexo e é um dos temas que nós vamos falar com vocês, como a gente prepara vocês e o público que vai participar do nosso curso para fazer parte desse contexto de proteção aqui também. 42% das empresas, elas afirmam, e só 42% hoje, que possuem já uma estratégia corporativa orquestrada entre as linhas de defesa e funções de governança para promover a comunicação adequada e a gestão adequada dos riscos de segurança cibernética. Aqui uma outra oportunidade para nós avançarmos muito juntos na promoção de novos modelos de governança. Vejam que comentamos sobre a SEC, que também vai promover novos critérios de governança corporativa. É esperado que nos próximos anos a CVM também, e que a NPD, nos aspectos de privacidade, também requeira aspectos de governança corporativa que levem em consideração privacidade. E, olhando ainda no pior cenário, 25% ou 1/4 do mercado ainda afirma que tem pouca ou nenhuma visibilidade dos riscos cibernéticos. Então, aqui uma outra oportunidade para nós nos prepararmos de uma maneira adequada para que a gente possa identificar, termos visibilidade desses riscos e com a visibilidade a preparação adequada de resposta. Dentro do contexto ainda, a gente prevê aqui um aumento contínuo dos orçamentos em segurança cibernética, seja na formação e capacitação das pessoas, seja na adoção de tecnologias, e nós comentamos que o Brasil apresenta uma condição de 83% de intenção de investimento, contra 69% no mundo. Por quê? Nós estamos à frente ou estamos atrasados? Na realidade, nós temos um gap a ser preenchido, e isso nos traz uma obrigação de termos uma aceleração nesses investimentos aqui, daí essa diferença entre a percepção de investimento. Principais vetores de ameaça hoje que nós temos: visibilidade, internet das coisas, o 5G vem com toda a força no mercado brasileiro aqui, trazer alta conectividade para as nossas pessoas,
mas também velocidade maior nos ataques cibernéticos, as inovações também. A gente costuma dizer que cada nova inovação traz consigo pelo menos uma nova ameaça cibernética, pelo menos uma, via de regra, mais de uma, né? Os ambientes mobile, a tomada de decisão dos executivos, das pessoas, está cada vez mais na mão de vocês, os celulares de vocês, com aplicativos. Todos vocês fazem operações em aplicativos hoje, então os atacantes também conhecem isso, então a nossa preparação ela é iminente aqui para que a gente possa corresponder. E a visão de cloud security, cada vez mais o avanço sendo em velocidade de negócios ou expansão dos negócios depende de plataformas cloud, de soluções SaaS aqui. E os principais investimentos na prevenção de ataques, na resposta aos incidentes e, obviamente, na adoção de confiança para que a nossa marca, para que a marca de vocês, para que aquilo que as empresas têm no mercado sejam confiáveis, transparentes e que isso seja um diferencial de fato para que as empresas possam vender seus produtos e expandir seus negócios aqui também. Para que a gente possa fazer uma reflexão rápida aqui, como as pessoas são determinantes na jornada de proteção, que é o nosso ponto central aqui da apresentação. Elas fazem a diferença hoje se preparando melhor, conhecendo os riscos das suas corporações, hoje, apoiando nas respostas e mitigação desses riscos e, obviamente, conectando as estratégias de cybersecurity com as estratégias do negócio. Tudo aquilo que é promovido para a proteção visa exclusivamente atender os objetivos estratégicos das companhias e, obviamente, a proteção da nossa sociedade aqui também. A organização é muito complexa para ser protegida? Muitas delas são muito complexas. Medidas complexas, elas requerem aqui uma visão e um preparo para que essa complexidade seja traduzida em modelos de simplificação. Simplificação não significa simplicidade, significa identificar aquilo que é complexo hoje e trazer novos modelos que possam equiparar a condição de proteção à mesma condição de avanço do negócio que nós temos hoje aqui, para que a gente continue habilitando novos negócios, adequando as regulações e também garantindo a confiança aqui do nosso público e da sociedade. Sabendo aqui, obviamente, se nós estamos protegendo aquilo que é importante, hoje nós sabemos se protegemos aquilo que é importante, é um outro fator que a gente vai discutir, o professor Ronaldo vai comentar um pouco mais sobre isso à frente. Um dos nossos módulos trata do curso trata de conceitos sobre aquilo que é importante ser protegido, aquilo que é importante ser medido o risco e quais as práticas e técnicas a serem adotadas na visão teórica, trazendo de Israel aquilo que nós temos de melhor na Universidade de Haifa, com aquilo que nós temos no Brasil de melhor com as técnicas e práticas adotadas pela PwC na resolução de problemas complexos como os solvers que somos hoje dentro do contexto local. E se a gente conhece aqui os riscos acerca dos nossos fornecedores, é fato que as empresas não estão mais sozinhas e as pessoas não fazem parte mais de microecossistemas. Nós somos um ecossistema grandioso e amplamente conectado, onde elos mais fracos e mais fortes fazem parte do mesmo ecossistema. Então é importante que a gente conheça quais são esses elos fracos e fortes para que a gente possa também ter uma medida que nos leve a um conceito de proteção elevado aqui e com mais confiança. E por último aqui, para eu passar para a Larissa aqui como próximo passo, a nossa visão, a importância de cibersegurança na nossa agenda, construção contínua da confiança, é importante na transformação dos negócios, na transformação das pessoas e da nossa sociedade, para que a gente possa manter um grau de confiança alto e a previsibilidade se nós estamos ou não suscetíveis a algum tipo de ataque cibernético. Se algo acontecer, estabelecer a resiliência, que sejamos resilientes para que a gente possa ter a confiança da recuperação à luz de qualquer incidente que possa acontecer, seja ele de privacidade ou de segurança cibernética. E, obviamente, dentro da nossa jornada, sempre habilitando novos negócios e trazendo aqui oportunidades de simplificação das operações e aproveitando os benefícios de um benefício pleno de uma transformação digital dentro das companhias, trazendo várias oportunidades para vocês e com o ponto central de tudo isso, pessoas, que é onde nós estamos discutindo com vocês hoje, como a gente prepara melhor as pessoas, como a gente vem com esse curso aqui com a iTuring, PwC, Universidade de Haifa, para que a gente possa
promover um ecossistema melhor, mais seguro, transparente e confiante com vocês. Com isso, eu passo para a Larissa agora a palavra, porque ela vai falar um pouquinho sobre como conseguimos aqui alcançar profissionais capacitados nesse cenário tão desafiador hoje de defesa cibernética. Larissa, por favor. Muito obrigada, Eduardo. Mais uma vez, bom dia a todos. O que é possível compreender da explicação do Eduardo? Que o panorama de cibersegurança hoje é complexo. E aí vem uma pergunta na mente: qual é o perfil do profissional que as nossas organizações precisam para proteger o desenvolvimento, a inovação, a criação de novos produtos e a continuidade do negócio? Baseado nisso, o que nós falamos, né? Que no primeiro momento, esse profissional ele deve ser um profissional antenado a todo esse panorama que o Eduardo também nos explicou. Além disso, ele deve ser um profissional conectado, próximo da alta administração da empresa. Porque há alguns anos atrás, o profissional de cibersegurança era aquele que sabia falar não. Ele falava não para todos os processos. Hoje em dia, o profissional de cibersegurança é aquele que tem que ser o viabilizador do negócio. Tem um conceito que é Cybersecurity as Design, ou seja, no design de uma solução, da concepção de um novo negócio, na concepção de uma transformação digital, a cibersegurança deve ser considerada. E como está o mercado em relação a esses profissionais? Então, existem alguns institutos que fazem pesquisas que nos mostram que existe uma carência grande desses profissionais. Então, o que é possível? Globalmente, você tem empresas que estão falando que 65% do mercado requer crescimento. Então, o mercado hoje mundial demanda 65% mais profissionais qualificados. E esse número assusta. Por quê? Qual é o custo de um profissional não qualificado? 80% das violações de segurança ocorrem devido à ausência de conhecimento e capacitação dos times técnicos. Ou seja, corrobora com o número que foi apresentado pelo Eduardo, que grande parte das violações elas poderiam ter sido evitadas. E aqui fica mais claro que o causador disso foi a ausência de capacitação técnica. Assim como 76% das organizações declararam que vão aumentar o seu quadro de pessoas na área de cybersecurity. E você vê também no mercado de cyber uma questão de inclusão muito forte. 3 a cada 4 organizações, elas implementaram programas para o quê? Para que mais mulheres possam atuar na área. E eu sou uma especialista, trabalho há muitos anos no setor, e eu posso encorajar as mulheres a ingressarem nesse segmento, que ele é muito próspero, e todas vocês serão muito bem-vindas. Aqueles que pensam que esse é um problema do mundo e que o Brasil está livre disso, não. Existem números específicos aqui no Brasil, né? E aí, nessas pesquisas globais, o Brasil aparece como o mercado mais carente de profissionais de cibersegurança. E ainda o ISC2, que é um instituto muito confiável em relação à cibersegurança, ele definiu que hoje nós temos 52% de vagas, ou a demanda do mercado nacional, ela é uma demanda que requer 52% a mais de profissionais. É com essa visão que a PwC criou essa parceria com a iTuring e o Instituto de Haifa, que eu vou passar a palavra aqui com o professor Ronaldo, porque nós temos uma responsabilidade social de inclusão de novas pessoas no mercado, e o grande objetivo dessa parceria é isso, é trazer experiências práticas para essas pessoas que estão interessadas na área de cibersegurança, e por isso que, em parceria aqui com a iTuring, nós estamos inaugurando a Academia de Segurança Cibernética. Fica à vontade, professor Ronaldo. Bom dia a todos. De forma muito especial, eu gostaria de começar cumprimentando os diretores Larissa Escobar, Eduardo Batista, Marcelo Tioff, e, em nome deles, estender os cumprimentos a toda essa maravilhosa equipe da PwC. Estamos absolutamente orgulhosos e felizes desta parceria e tenho certeza que os resultados serão muito, muito profícuos.
O eTuring, ou Instituto Turing, ou iTuring, sim, uma homenagem a Alan Turing, ou seja, o pai da ciência da computação moderna, e não é por acaso, quer dizer, o que nós temos é a ideia de que a economia mundial ela foi marcada a partir daquele momento em que as tecnologias digitais passam a ter uma grande centralidade. Na história humana, nunca houve, num período tão curto, mudanças tão radicais na economia. Só para dar um padrão aproximado, quando nós mudamos o século, na verdade nós mudamos o milênio, em 2001, das 20 maiores empresas do mundo, somente 2 eram nitidamente da economia digital. Passados 2 décadas, que em termos de história é nada, das 20 maiores empresas, só 2 atualmente não têm contornos nitidamente digitais. Isso é um fenômeno mundial, isso é um fenômeno regional e isso é um fenômeno brasileiro. Ou seja, a consequência disso, e esse é o ponto que nós estamos tratando até aqui, é que, infelizmente, a estrutura educacional, como ela está montada hoje, ela não conseguiu, e admitamos, era muito complexo, acompanhar esse nível de demanda. E o resultado final que nós temos hoje é algo absolutamente peculiar. Não é só brasileiro, mas como o Eduardo e a Larissa deixaram claro, isso torna-se mais acentuado no Brasil. Ou seja, temos um mercado que se caracteriza pelo desemprego, em outras áreas. Na área da economia digital, não só há pleno emprego, como há uma carência enorme de vagas não ocupadas. Portanto, os profissionais de TI hoje têm uma possibilidade enorme de conseguir bons empregos e fazendo um outro corte agora entre os profissionais de TI, provavelmente a área mais carente, há indicadores muito favoráveis a isso, é cybersecurity. Portanto, nós estamos falando do creme de la creme, a nata da nata, do ponto de vista de oportunidades e demandas das empresas que vão precisar cada vez mais de profissionais. Como resolver isso? Isso é parte do pressuposto fundamental do eTuring. O paradigma principal para o eTuring foi: o Brasil é um país que sabe fazer coisas boas e sabe fazer coisas para muitos. Porém, infelizmente, não faz essas 2 coisas ao mesmo tempo. Quando faz coisas boas, é para poucos. E quando faz coisas para muitos, em geral, com qualidade deficiente. O compromisso que nós assumimos, formando uma equipe, é exatamente tentar, na área de formação de profissionais digitais, fazer para muitos e fazer com grande qualidade. Mais do que isso, fazer com qualidade porque fazemos para muitos. Esse é o grande quebra de paradigma. A equipe que nós formamos conta com o Carlos Souza. Ele é um engenheiro aeronáutico do ITA, que participou, depois de formado, do mercado financeiro. Ele foi o pioneiro no Brasil em vídeos educativos através daquele grupo Veduca, que alguns se lembram. Depois foi o CEO da belíssima experiência da Udacity no Brasil e na América Latina, e atualmente é o CEO do eTuring. Temos conosco, o contrário, né, a convite do Efraim Horn, da família Horn, é o co-presidente da Cirela, que juntamente com o Maurício Safra, eles são do Fundo Abapuru. O Fundo Abapuru, só para ficar bem claro, ele é o fundo do Dr. Eli Horn, que é o maior filantropo brasileiro, quer dizer, é o único brasileiro, de fato, até onde eu sei, que assinou o The Giving Pledge, do Bill Gates e do Warren Buffett, que vai doar metade da sua fortuna em vida. Portanto, nós assumimos com eles o compromisso de fazer o que tem de melhor e atender em termos de responsabilidade social e de qualidade e das melhores parcerias, como temos aqui com a PwC. Temos conosco também Yosef Murad, que é o CEO da Digital Pages. Todo mundo aqui já foi ou é usuário direta ou indiretamente da Digital Pages, só para lembrar, desde a virada do século, eles foram os primeiros a digitalizar a Veja, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Jornal Valor, o Globo. Portanto, uma experiência muito larga e que muito contribui dentro desse projeto. E, por fim, não por menos, temos junto o Rogério Melzi. Melzi foi presidente da Estácio, que hoje é chamada Edux, quando eu tive a oportunidade de trabalhar sob a liderança dele como reitor e como chanceler da Estácio. Esse grupo, portanto, assumiu um compromisso, mas sabia que para treinar 1 milhão de profissionais na área digital na próxima década, nós não faríamos isso sozinhos. Não é por falta de competência, por falta de vontade, por falta de dedicação, é simplesmente que não é assim que se faz.
para se fazer bem feito, haveríamos que fazer com parcerias. A PwC dispensa comentários, é a nossa grande parceira, e fizemos uma parceria muito estratégica com a Universidade de Haifa. A única palavra que descreve essa parceria é serendipity, porque foram um conjunto de confluências, de convergências, absolutamente de coincidências positivas. Aqui na foto vocês veem o Fernando Mitre, da PwC, vocês veem o Carlos, que é o CEO do Turing, eu, e principalmente na frente o professor Ron Robin. Ele é o presidente da Universidade de Haifa e que estabeleceu conosco, com o Turing e com a PwC, uma relação de extrema solidariedade. Ou seja, a Universidade de Haifa é hoje um dos principais hubs da Autoridade Nacional do Estado de Israel no tema Cybersecurity e outros, e que estabeleceu uma relação que permitiu que os melhores docentes, os melhores profissionais dessa área pudessem participar ativamente dos cursos, onde um deles, eu vou fazer uma descrição mais detalhada, mas nós estamos falando de um projeto muito mais amplo, é uma escola de Cybersecurity. Embora a gente fale de um curso, ele é o passo inicial de um processo muito mais amplo, onde nós contaremos o tempo todo com a Universidade de Haifa como um dos elementos. Só para dar uma noção, alguns desses professores, foi a primeira vez que eles foram autorizados a gravar fora de Israel. E isso é um detalhe muito curioso, porque, como todo mundo deve imaginar, são temas bastante estratégicos, eles estão no centro dessa estratégia de cybersecurity, e posso afiançar aos senhores que não há limites nessa parceria. A disposição deles é extrema e, portanto, nós estamos com os melhores parceiros, como exemplo de outros, né? Microsoft, Loft, AWS, Cisco, etc. Essa escola de Cybersecurity, portanto, eu insisto nisso, não olhem só para o curso. Olhem para o curso do ponto de vista de ser a primeira iniciativa que nós queremos muito a presença de todos vocês. Mas ele é especialmente um ambiente, um portal, um espaço a partir do qual nós poderíamos construir novas iniciativas. O que nós temos neste curso especial? Cybersecurity para negócios. Não é, neste caso específico, para a formação de técnicos em Cybersecurity. Nós teremos isso mais adiante, nós atenderemos demandas, nós saberemos ter a sensibilidade de entender quais são as perspectivas e quais são as expectativas de cada uma das empresas que estão conosco. Mas esse curso, ele é um curso propositalmente numa grande abrangência. Quer dizer, nós estamos falando aqui que ele é um curso dirigido a profissionais da área de TI também, mas ele é igualmente, no outro extremo, como foi bem ressaltado aqui pelos três que me antecederam, o tipo de crise que se estabelece a partir de um ataque, ele demanda que todos, em todos os escalões, em todos os níveis de uma empresa, sejam copartícipes, porque eles tomarão decisão e decisões que irão impactar fortemente. A cultura impregnada nesse primeiro curso que nós estamos ofertando permitirão que cada um deles tenha uma formação que possa tomar decisões mais sábias, mais assentadas, mais inteligentes. Como ele será estruturado? São 4 tópicos, que eu vou me referir, grandes tópicos, mas são um conjunto de aulas que nós moldamos muito bem. Nós modelamos de tal forma que, primeiro, há um curso dado em inglês, com tradução legendada, por profissionais do mais alto nível de Israel, e ao final de cada apresentação de um profissional de Israel, entra um profissional de extrema qualidade, como é típico da PwC, que vai comentar sobre aquilo que foi apresentado e, principalmente, vai contextualizar na realidade brasileira, exemplificando com casos que a PwC tem o contato direto, a mão na massa, e contextualizar para a nossa realidade. Quer dizer, se nós estamos falando de LGDP, por exemplo, é importante que isso seja contextualizado para o cenário brasileiro, embora ele, no curso, no que se refere ao profissional de Israel, ele vai estar falando de um cenário absolutamente internacionalizado. Portanto, esse é um curso voltado para uma formação geral, é uma cultura geral, porém, e esse é o ponto que eu queria mais insistir, nós temos mais 3 cursos no contexto de escola já programados e teremos o maior prazer de perceber, a partir da demanda das empresas que estiverem conosco associadas, que possam nos dirigir sobre qual é o desenho e quais são as áreas que poderão
se as áreas que teriam uma carência mais bem localizada e que nós, junto com a PwC e junto com a Universidade de Haifa, poderemos modelar. Eu me refiro aqui, se há uma ênfase, por exemplo, na questão bancária, se há uma ênfase na questão indústria, se há uma ênfase em varejo, se há uma ênfase em cripto, as áreas que forem demandadas, nós temos todos os potenciais, as ferramentas, sabemos fazer isso e poderíamos criar curso nesse contexto de uma escola que é muito mais ampla do que o curso. O curso em si é o curso inicial, é o pontapé inicial, e quem estiver dentro desse ambiente certamente será um participante muito ativo e que nos ajudará a guiar para formular as novas propostas, mas esse curso é um curso de Cyber Security para negócios. Nós vamos começar com introdução à segurança da informação, sobre a questão da vulnerabilidade, emergentes, qual a importância para os negócios, aqui dito em caráter bastante geral. Trataremos depois sobre a questão de governança, riscos e compliance. Diga-se de passagem, o grande mérito da Universidade de Haifa é que ela é hoje, dentro da Autoridade Nacional do Estado de Israel, a grande responsável por Law and Policy, portanto, esse é o tema de grande expertise, sem prejuízo que conheça os demais. Depois trataremos da questão de privacidade, aspectos legais e cibersegurança, como o Eduardo nos destacava antes, quer dizer, lembremos que a partir daqui há um projeto de sanções, quer dizer, não é somente recomendações, as empresas e as pessoas que forem descuidadas com o tratamento e a proteção de dados passam a ser penalizadas e duramente penalizadas, quer dizer, esses elementos vão estar sendo tratados com bastante rigor, seja na forma de exemplo, seja na forma de criar contextos e simulações daquilo que possa acontecer. E, por último, mas não menos importante, a questão de resposta a incidentes e como que a gente desperta resiliência, como a gente maximiza a resiliência no contexto das nossas empresas. Portanto, esse é um curso absolutamente recomendável para todos os escalões da empresa. Toda e qualquer pessoa que tenha qualquer relação direta com tomadas de decisões em vários níveis, e a gente não tem como prever em que nível que nós estamos falando, esses ataques eles podem surgir pelos mais variados aspectos. Infelizmente, tem uma criatividade perversa associada a essa área, e, portanto, nós temos que estar muito espertos, e a cultura de cibersegurança tem que estar presente em todos os níveis empresariais. Portanto, nós estimulamos fortemente que todos possam estar conosco. Hoje aqui é o dia do lançamento, mas exatamente daqui a um mês, a primeira turma começa, que é dia 30 de setembro. Nós queremos contar com todas as empresas, com todos os profissionais, são absolutamente muito bem-vindos, não são elementos passivos do processo, nós queremos que eles tenham uma atividade muito proativa, seja na implementação do curso, seja nas sugestões de como que a gente explora esse contexto de escola a partir dos cursos que vão sendo ministrados. A duração do curso é de 4 meses, ela tem sim a possibilidade tranquila de alguém fazer, conjugando, estamos supondo que alguém que está fazendo esse curso é um profissional que, em geral, está abarrotado de trabalho, como todos estão nessa área, mas temos certeza que a atratividade do curso justifica e os resultados serão muito bons. A certificação é dada pela Universidade de Haifa, o que significa que essa acreditação ela vale em qualquer universidade, qualquer instituição educacional ou em qualquer espaço do mundo dos negócios no mundo, e ela é coassinada pela PwC, que dispensa comentários, e pelo ITURI, que com muito prazer tem esses parceiros maravilhosos. Então, essa é a apresentação inicial. Nós temos aqui várias maneiras que vocês podem acessar mais detalhes deste curso e da escola como um todo, seja através do QR Code, seja através de um telefone, que temos imediatamente especialistas do ITURI que poderão ajudá-los a entender e contextualizar o curso e saber como é que faz. Ninguém deixará de fazer esse curso por motivo algum. Qualquer pessoa, qualquer empresa que tenha interesse, seja a dificuldade que possa ter, no que depender de nós, a gente vai ser absolutamente solidário para resolver. E temos também um site que permite você ter mais detalhes, além daquilo que a gente pôde expor ou ainda vai poder expor hoje. Portanto, todos são absolutamente muito bem-vindos. Para nós,
cada empresa e cada participante de empresa que puder participar conosco, tenha certeza que não mediremos esforços. Até só para finalizar, quando nós assumimos o compromisso com o Dr. Eli Horn, nossa primeira ideia do Ituring era de que a gente ofertasse os cursos na mais alta qualidade no Brasil. E o fazemos hoje. Quem entrar em ituring.com.br vai ver que já existem vários cursos na área de dados, na área de engenharia de software, na área de aprenda a programar, em pensamento analítico. Esses cursos têm um padrão top no Brasil. Agora, o que a gente não sabia, e estamos muito felizes de poder promover hoje, é que em uma área, especificamente em Cybersecurity, a gente pode, sem medo de errar, dizer que esse curso tem um padrão máximo mundial. Nós contamos hoje com aquilo que existe melhor no mundo e não mediremos esforços para que isso se reflita na satisfação de cada um que optar por participar conosco dessa escola. Então, muito obrigado a todos, um prazer enorme e espero que a gente esteja presente, bastante próximos em cada uma das etapas que virão a seguir. Então, muito obrigado a todos até aqui. Obrigado, professor, pela aula. Edu, Larissa, acho que é um tema bastante importante, né, com muita oportunidade para todos, né? Eu mencionei que nós fizemos o estudo do abismo digital e você colocou aqui a quantidade de vagas que serão demandadas, né, ao passo que nós temos taxas de desemprego aí ainda preocupantes. Então, é um mundo de oportunidades, né? E a qualificação, a busca por essa qualificação é super importante. Eu vou pegar aqui as perguntas agora que estão chegando e eu queria perguntar primeiro para o professor, né? Acho que o senhor já falou aqui anteriormente, mas vale destacar, né? Qual perfil profissional deveria buscar esse curso? Para que tipo de público esse curso é dedicado? Acho que já foi falado, mas acho que vale reforçar, né? Marcelo, a pergunta é absolutamente pertinente. Eu só gostaria de ressaltar os dois conceitos, curso e escola. A escola é feita de algo a mais do que uma sequência de cursos. Uhum. Agora, na sequência de cursos, nós fizemos bem, eu creio que foi adequada, a ideia de se fazer o primeiro, que seria como se fosse fundamentos. Embora a gente se chame Cibersegurança para Negócios, ele é um curso de fundamentos. Esse curso de fundamentos, mesmo no limite, para um profissional técnico que já atua na área de Cybersecurity, certamente vai ter o que ganhar, porque é uma visão específica vinda de um local em que efetivamente está no estado da arte, terá a oportunidade de conviver com profissionais da PwC que estarão retratando mão na massa, experiências, exemplos, contextualizações. Agora, particularmente esse primeiro curso, insisto nisso, a vantagem dele é que eu diria assim, qualquer profissional que tenha contato com qualquer esfera de tomada de decisões numa empresa, numa eventual simulada crise, tem que fazer esse curso. Então, isso é essencial. O que nós queremos, e aí conecta com a ideia da escola, é no decorrer desse processo, que são 4 meses, se nós tivermos participantes bastante ativos, eles nos alimentarão sobre os próximos cursos e próximas iniciativas. Quando eu digo que o professor Ron Robin, por exemplo, está ultra dedicado, ele é o presidente da universidade, ele vai estar aqui uma semana em setembro. Entre outras tarefas, o que ele vem? Convidar os dirigentes de empresas brasileiras a irem para a Universidade de Haifa, sob convite deles, e vão abrir tudo o que podem para que a gente elimine esse gap, e mais do que isso, a gente que tem um país fortemente com vocação digital, também na área de cybersecurity a gente possa ser fronteira. Nós temos parceiros para isso, temos potencial, temos talento para isso, temos experiência para isso. Então, só faria essa separação. Este curso em particular é de extrema abrangência. Alguém trabalhando com a área de produtos, alguém trabalhando com a área de software, alguém trabalhando em qualquer nível que possa ser impactado. É óbvio que os participantes de board de empresas, eles têm uma eventual mais dificuldade, menos tempo, mas eu diria, é certamente muito mais factível que eles possam opinar num momento de crise se eles tiverem tido essa experiência desse curso
do que serem pegos de surpresa e ter que tomar uma decisão sobre um tema que eles ouviram falar. Todo mundo ouviu falar de cybersecurity, mas ter feito esse curso vai dar a eles uma base muito mais racional para a tomada de decisões. Portanto, ele tem um caráter muito abrangente. Agora, a gente quer todo mundo na escola, como um todo. Perfeito, professor. Edu, uma pergunta interessante aqui. Por que o conteúdo desse curso chamou a atenção da PwC para a criação dessa parceria? Eu acho que o professor aqui relatou que nós estamos aqui unindo o melhor dos dois mundos, né? A academia, a PwC com muita experiência prática. Mas por que a PwC, especificamente a nossa área de cibersegurança, que você é o líder, se interessou por essa parceria e por que nós estamos aqui hoje? Excelente, Tioff. Acho que é uma pergunta das mais pertinentes aqui. Primeiro, como líder de cibersegurança da PwC no Brasil, eu quero enfatizar aqui o nosso orgulho por essa parceria, pela PwC ter a oportunidade aqui de promover, junto com a Ituring e com a Universidade de Haifa, o conhecimento em termos de cibersegurança, levar um pouco mais de preparo para o nosso cenário nacional aqui. E o que chamou a atenção do nosso ponto de vista foi, primeiro, o cenário atual brasileiro. A gente tem uma escassez muito grande hoje de talentos. O Brasil tem, apesar da escassez de talentos, tem grandes talentos em cibersegurança. No momento da pandemia, estes grandes talentos, eles saíram do Brasil, eles foram trabalhar em instituições globalizadas, internacionais, o que fragilizou mais ainda o nosso cenário nacional dos grandes talentos. E aí nasce uma perspectiva para nós, o que a gente pode fazer a mais para que a gente possa colaborar com os novos entrantes em cibersegurança, com aqueles que já, de certa forma, são profissionais de cibersegurança, com uma projeção inicial ou mais técnica, buscando uma convergência para o entendimento do negócio, para habilitar novas situações, novas fronteiras aqui serem transcendidas, e como essa aliança, essa parceria com a Ituring e Haifa nos traz a condição de facilitar a interlocução do técnico para o executivo, do executivo para o técnico. E a gente conseguir uma visão única de proteção de dados, de resiliência dos negócios, de governança e riscos, de tal maneira que as empresas tenham confiança, que as pessoas tenham mais oportunidades de entrar, e a PwC participando de tudo isso de maneira, obviamente, genuína, trazendo tudo aquilo que a gente sabe na prática, que a gente vem desenvolvendo ao longo de 100 e alguns anos no Brasil, com o mercado aqui, com os nossos clientes e com as nossas pessoas aqui no Brasil. Então, foi isso que chamou a atenção, a oportunidade da gente realmente agora mudar de patamar a disciplina ou a multidisciplinariedade de cybersecurity no mercado nacional e estarmos equiparados àquilo que há de melhor globalmente falando, e tenho certeza que após esse curso aqui introdutório inicial, a gente não perde em nada para aquilo que tem de melhor no mundo aqui, e estando aqui no Brasil para as nossas pessoas e para os nossos clientes aqui. Isso que chamou a atenção. Perfeito. Larissa, a escassez de profissionais nessa área hoje já é um risco para os negócios? Certamente. Nós até pudemos ver que pesquisas demonstram que 80% das invasões, dos ataques cibernéticos, poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos profissionais capacitados fazendo a gestão dos processos. O que nós podemos afirmar é que nós somos apoiamos vários clientes durante crises cibernéticas, e é assertivo falar que durante essas crises você observa a necessidade do conhecimento das pessoas que fazem a gestão. O técnico, muitas vezes você tem, mas quem é o estrategista? Qual a melhor forma de voltar o negócio? Quem poderia ter preparado aquela situação para que aquela crise não acontecesse? Ou, se a crise acontecer, como voltar de forma mais rápida? Então, exatamente hoje nós já vemos isso no mercado e as empresas têm sofrido por causa disso. E eu acho que foi falado aqui anteriormente
que o profissional de segurança cibernética foi treinado a dizer não, sim. não, né? E com toda essa disrupção, a inovação que vem por aí, cada vez mais fica é latente que a gente precisa pensar diferente, né? Sim. Porque não adianta dizer não, né? A gente precisa estar aberto, tem que estar inserido em ecossistemas, tem muita coisa acontecendo, e aí você tem que se adaptar e entender qual é a estratégia do negócio e usar melhor da tecnologia, o melhor do treinamento das pessoas para permitir aquela inovação e reduzindo o risco, né? Não é a aversão total a risco, mas se adaptar e reduzir significativamente esse risco, né? Nós, inclusive, essa semana, estamos lançando a nossa pesquisa global de riscos, que tem esse tema, né? Aceite que existe risco no mundo e adapte, né? Porque a inovação está associada a alguns riscos. Quando você inova, você está navegando por águas jamais navegadas, né, professor? E aí você não adianta dizer, não vou lá porque ali é perigoso. Não, você tem que saber como eu vou lá, tendo a segurança, né? Nesse sentido, Edu e Larissa, né, como é que o profissional de cybersecurity precisa evoluir, né? E como fazer isso para não matar o negócio, não matar a inovação? Pode comentar? Claro. Eu acho que, Tioff, esse é um dos pontos principais. E, de fato, a gestão de riscos, hoje, saber aquilo que precisa ser governado, protegido, é fundamental e é um caminho sem volta no mercado. Empresas que não conhecem as suas prioridades de negócio, o que deve ser protegido, certamente elas sofrerão ataques com maior índice de impacto aos seus negócios e certamente aquelas que não têm nenhuma visibilidade correm um sério risco de ter a perenidade dos seus negócios afetada. Então, essa convergência do mundo técnico com a visibilidade do negócio e mais a componente de gestão dos riscos, ela precisa ser cada vez mais empregada nos negócios para que as empresas conheçam, primeiramente, quais são os imperativos de negócio, aquilo que é fruto da estratégia e a gente chama de joias da coroa, que precisa ser protegido, e que elas possam empregar, de fato, as linhas de defesa cibernética e os modelos de gestão corporativo, com o apoio, obviamente, dos profissionais capacitados, para que elas possam promover a visibilidade plena daquele plano estratégico de negócio, onde as empresas querem chegar com segurança e, obviamente, robustecer os controles e as linhas de defesa cibernética aqui e garantindo que, mesmo que aconteça um incidente cibernético, há um preparo, há um exercício sendo feito que ele precisa acontecer em todas as camadas da corporação, do alto executivo ao técnico mais experiente, cada um tem que entender o seu papel de proteção e defesa cibernética para que as decisões sejam assertivas e os modelos de proteção eles sejam eficientes para garantir a perenidade e o crescimento absoluto dos negócios aqui. Então, essa mistura do que é governança com os aspectos técnicos e a prioridade do negócio é o que a gente precisa que aconteça nos próximos ciclos aqui. E, obviamente, o nosso curso vai trazer a primeira página aqui desse livro, que é um livro extenso ainda a ser escrito. Lifelong learning, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui da audiência para o professor Ronaldo. Professor, esse curso é ideal para quem participa de comitê de auditoria e conselho de administração? Sem dúvida. Eu acho que o Marcelo se referiu à implementação a partir... Nós tivemos um período de adaptação. A LGPD colocou exatamente que tinha um período de climatização a partir do qual há um processo de sanção. O que se discute hoje são as dosimetrias de sanção. A dosimetria de sanção, nenhuma empresa quer ser invadida, nenhuma empresa quer perder seus dados, nenhuma empresa quer ter problema nesse mundo perverso. Mas acontecem os problemas. Acontecem os problemas e o que vai mediar essa dosimetria? Um dos aspectos, Marcelo, é exatamente o quanto que a empresa foi proativa em se preparar para algo que ela não tem controle, ela vai ser atacada. Mas a proatividade, ela está exatamente, entre outros aspectos, na capacidade que ela teve de formar, capacitar o seu pessoal amplo senso, desde o presidente da empresa até qualquer sujeito que trabalhava lá com produtos e que tinha uma interface com o cliente e que, por algum motivo, gerou uma vulnerabilidade. Então, a preparação desse pessoal
não é somente um álibi burocrático, não, é fato. A gente não sabe por onde que a empresa vai ser atacada. A melhor forma de se precaver é gerar uma formação educacional que padronize minimamente para que todo mundo saiba quais são os riscos que nós estamos afetos e tentar enfrentar as diversas criatividades. E isso certamente envolve os conselhos de administração. Quer dizer, eu sei quão penoso que deve ser para pessoas que já estão bastante atarefadas, mas eu diria que é altamente recomendável que todos os conselhos, não só os conselhos de administração, mas os conselhos que de alguma forma vão ser acionados no momento de uma crise, eles têm que ter uma formação. Não estou dizendo que não tenho, não estou dizendo que não conheço, nós estamos dizendo o seguinte: esta é uma oportunidade ímpar, porque nós vamos estar falando exatamente do estado da arte. E rebate naquela questão que eu gosto muito da mudança de cultura, quer dizer, antigamente você tinha um setor de TI na empresa e dentro dele um pequeno aspecto cybersecurity. Hoje não é mais. Quer dizer, hoje é o contrário. A TI tem que embutir essa concepção. Eu me lembro há poucos anos de uma empresa educacional que a TI resolveu o problema, que eles não iam ter problema de hackeamento, ele simplesmente proibiu vídeos. Por algum motivo, ele tinha uma escala. Só que a empresa falou, não, a empresa precisa de vídeo, então não se trata de eliminar o problema eliminando o caminho, né? Portanto, a gente, hoje, o papel desse profissional cyber é viabilizar. Quer dizer, isso é muito importante, é conjugar uma nova cultura. E essa cultura, ela tem esse aspecto formativo. Não basta dizer, a gente vai priorizar cyber, não basta ficar contratando profissionais de cyber, que, por sinal, diga-se de passagem, está dificílimo contratar, são caríssimos. E você tem que fazer tudo isso, mas tem que, principalmente, promover dentro da empresa uma cultura cyber. E ela deve estar em todos os escalões da empresa, passando pelos conselhos. Perfeito. Nós temos uma outra pergunta aqui da audiência, vou direcionar para o Edu. Edu, você acha que as empresas familiares têm mais dificuldades de entender os riscos de cyber? Legal. Bom, eu vejo que essa é uma ótima pergunta e o que acontece? O tema cybersecurity e gestão de riscos cibernéticos, ele é um tema ainda, de certa forma, mais árido, intangível em alguns aspectos, não só para empresas familiares. No contexto geral, se a gente trouxer uma visão que ao longo dos últimos 20, 25 anos, a digitização acelerada dos negócios trouxe inúmeras inovações, só coisas novas a serem feitas, que também eram áridas para o negócio e houveram descobertas de como se fazer, em cybersecurity é a mesma coisa. Só que a gente vem tirando um atraso, onde as coisas foram feitas com a prioridade de trazer um novo produto, um novo negócio, uma nova situação de atendimento de mercado, de cliente, e em detrimento a produtos ou a processos que são importantes hoje. E com a ampla digitização dos negócios, tornou-se questão de sobrevivência a adoção de práticas de defesa cibernética. Então, cybersecurity hoje é uma ferramenta e um processo que garante a perenidade do negócio, garante sobrevivência e o crescimento do negócio. E nas empresas hoje familiares, há uma necessidade também de tangibilização mais rápida desse segmento, mas são empresas que hoje visam o crescimento acelerado, altos investimentos, o crescimento por novas aquisições, por a incorporação de outras empresas, em alguns casos, abertura de capital. Então, torna-se um instrumento muito importante o conhecimento dos riscos cibernéticos para você comprar uma empresa. Como você faz um due diligence do negócio hoje, sendo uma empresa familiar para comprar um outro negócio, que é digital, sem conhecer o risco cibernético dessa companhia? Você pode ter hoje, hipoteticamente, uma nota de 0 a 10, 8 no seu ambiente e trazer um ambiente nota 2 para dentro. Logo, todo ambiente vira nota 2. Você criou uma fragilidade para esse ambiente. Então, é imperativo hoje que as empresas, inclusive as familiares, aquelas que buscam o crescimento, que elas tenham a disciplina
de segurança cibernética acoplada na gestão de riscos corporativos como mais uma disciplina. A gente tem hoje gestão de risco financeiro, a gente tem hoje gestão de risco operacional, a gente tem outros riscos mapeados. E imagine que empresas também, que são familiares e outras empresas, elas querem entrar em abertura de capital, elas terão novos horizontes de regulação. Por exemplo, a entrada no novo mercado brasileiro, na Bovespa, ela traz consigo a regulação, você vai estar sujeito à IN 586. A IN 586 ela traz condições específicas de operação nesse mercado. E lá dentro da IN 586 tem um negócio que chama-se 29A, é um form que é um statement de risco, onde os gestores das companhias eles declaram quais são os principais riscos da companhia. Qual companhia digital hoje no Brasil não declara que o risco cibernético ele é um dos top 5, top 3 riscos na agenda de crescimento do negócio, de confiança para os clientes e de rentabilidade futura também. Então, isso está declarado. Então, torna-se mais latente ainda essa entrada das empresas que são familiares e aquelas que vislumbram um crescimento maior e exponencial e trazendo também a entrada em novos mercados, o conhecimento em cybersecurity aqui. Perfeito. Larissa, acho que há um tempo atrás se confundia muito o risco cibernético com empresas altamente dependentes de TI, né, digitais, como o Edu falou, né? Uhum. Mas todas as empresas estão sujeitas ao risco cibernético, inclusive aquelas empresas mais industriais, B2B, né, que são atacadas e existe risco de parar as operações. Comenta um pouco disso. Claro. Quem está mais suscetível ou não? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a maturidade do entendimento do negócio, né? Acho que hoje todo mundo depende, de certa maneira, de operações altamente automatizadas e estão expostas, correto? Sim, com certeza. O que nós vemos muito, mesmo nessas empresas que você, num primeiro momento, chega a falar nosso negócio não depende de tecnologia, que seria uma indústria, uma fábrica, quando você vai entender como funciona a operação, essa operação é controlada por ambientes, por sistemas que são de extrema missão crítica. E é exatamente o desafio de você garantir segurança para esses ambientes que é o desafio. Porque, por exemplo, se você vai para o setor elétrico, muitas vezes você tem garantir a cibersegurança é você garantir vidas. Você pode ter uma usina que a partir do momento que abrir uma compota de forma errada, pode ser por um ataque cibernético ou não, você pode acabar com uma comunidade. E assim por diante. Então, hoje em dia, indústrias, fábricas, empresas de missão crítica, hospitais, todos eles são dependentes de tecnologia direta ou indiretamente. Diretamente, por você mandar um e-mail, por você trazer agilidade para um prontuário eletrônico, por exemplo, e indiretamente, porque esses equipamentos, efetivamente, hoje eles se conectam, eles falam que tem aquela questão do IoT, eles estão obrigatoriamente conectados numa rede, e você proteger esses equipamentos é importante, porque muitas vezes eles possuem dados extremamente sensíveis e os negócios dependem da operação deles, do funcionamento. Perfeito. Professor, tem uma pergunta aqui bastante interessante sobre o modelo do curso, né? Como que o curso pode permitir a potencialização de relacionamento e networking entre os participantes? Exatamente. Nós vamos trabalhar, Marcelo, um conceito de comunidade. Quer dizer, comunidade significa o ambiente da escola, ele é um portal, ele é um ambiente comunitário, onde permitirá a relação entre os participantes, dos participantes com os docentes. Vamos ter alguns momentos promovidos exatamente síncronos para isso, porque a gente percebeu que essa relação face a face ela tem um glamour e uma demanda que não é pequena. O tipo de trabalho a ser desenvolvido a gente trabalha, o e-Turing ele é muito associado ao PBL, ao Project Based Learning, que é uma aprendizagem baseada em projetos. Aquilo que a gente puder explorar no contexto desses cursos, que o tratamento de casos possa ser feito, às vezes pode ser feito por um único participante, às vezes pode ser feito por um grupo de participantes a partir de um tema selecionado. Então, essa dinâmica daqueles, particularmente nesse curso, daqueles 4 tópicos, o ideal é que cada tópico daquele seja
como critério de avaliação do participante a exposição dele a um projeto. Esse projeto pode ter níveis diferenciados, obviamente, a gente entende as dificuldades de tempo de cada um dos participantes, mas algum trabalho ativo é importante que ele mostre e, dentro daquilo que for possível explorar, trabalhos conjuntos por grupos nós faremos, que faz parte do nosso DNA de entender PBL como sendo a metodologia mais eficiente hoje. Eu só gostaria de acrescentar um ponto aqui importante que o professor Ronaldo comentou em relação ao conceito de comunidade e compartilhamento, né? E na medida, no curso, que a gente identifique as possibilidades de flexibilização, e a gente entende todo o rush do dia a dia das pessoas e que estão todos aí atarefados, e o curso busca essa flexibilidade, mas a gente vai buscar também promover esses estudos de caso e um encontro aqui na PwC, 2 encontros, para que a gente possa fortalecer esse network e que a gente possa compartilhar esse estudo de caso entre todas as pessoas aqui. E que a gente possa, juntos com vocês, fazer um debriefing disso, fazer uma reflexão sobre como a gente consegue, primeiro, promover esse network e, segundo, quais são as decisões mais acertadas para que a gente possa ter um modelo mais sustentável de cybersecurity aqui para o mercado também. E quanto mais ele puder refletir a sua própria realidade, melhor, né, Eduardo? Exato. Quer dizer, se ele tem, como participante do curso, um processo avaliativo que é inevitável e bem-vindo, se ele puder ter como tema adotado a sua realidade, como que o tema tratado rebate para a sua realidade, melhor ainda. Isso é o nosso ideal. Não é obrigatório, mas certamente é o que nós vamos estimular. Perfeito. Vou pegar outra pergunta aqui da audiência. Eduardo, qual a importância de resiliência de cibersegurança para a minha empresa? E como esse curso pode me ajudar? Perfeito. Hoje, com as empresas, os processos, a cadeia produtiva completamente interconectada e os processos digitais, tornou-se imperativo que as empresas conheçam quais são esses processos, como eles estão conectados através de sistemas, através de aplicativos, através de infraestrutura, para que elas possam ter a visibilidade de quais são os conceitos de recuperação do negócio, que a gente chama resiliência. Então, eu preciso hoje, um exemplo, se eu tiver um incidente cibernético, que eu tenho uma paralisação parcial ou total do meu negócio, se eu não tiver critérios de resiliência cibernética, eu jamais vou conhecer quais são os produtos que os meus clientes precisam para que eu continue operando meu negócio, quais são os sistemas que precisam funcionar para que esses produtos estejam disponíveis. Exemplo multissetorial aqui no setor de saúde, como eu continuo atendendo com os meus sistemas assistenciais aos pacientes, como eu promovo exames, no sistema financeiro, como eu continuo promovendo transações financeiras, em energia, como a Larissa disse, como eu continuo provendo saneamento básico, energia elétrica aqui para as pessoas, se eu não tiver um conceito de resiliência cibernética. Primeiro, é a confiança que nós damos para o negócio que, havendo um evento cibernético, a gente consegue recuperar, porque temos, com maior agilidade, já feito o trabalho de casa, que é o mapeamento daquilo que era importante, aquilo que precisa ser recuperado, em quanto tempo precisa ser recuperado, para atender qual o objetivo de negócio. E, diante de um cenário de incidente cibernético, todos os exercícios, todos os procedimentos exercitados, com cada pessoa da estratégia de negócio sabendo o seu papel, para que a redução do downtime, ou do tempo de indisponibilidade do negócio, ela seja muito superior àquilo que a gente poderia ter diante de um cenário mais adverso aqui também. Então, a resiliência cibernética hoje ela é fundamental dentro de uma cadeia amplamente conectada, onde você pode ser o elo fraco aqui, você precisa recuperar rapidamente o negócio aqui também. Então, a resiliência cibernética é uma das disciplinas aqui que a gente vai abordar no curso, de maneira que a gente fale de 3 momentos. Como nós nos preparamos para termos resiliência cibernética, como nós nos preparamos e exercitamos, como nós agimos diante de um incidente cibernético ou de uma adversidade, uma situação que nos leve a uma ruptura parcial ou total do negócio,
requeira o acionamento dessas alavancas. E o terceiro momento, o que a gente aprende com isso, o que a gente pode melhorar em um ciclo PDCA aqui de melhoria contínua dos processos. Isso a gente vai abordar com vocês no curso aqui e na visão teórica, trazendo aquilo que Haifa tem de melhor, e na visão prática, com inúmeros cases que a PwC tem feito ao longo dos últimos anos aqui. Então, é a união daquilo que é a teoria com a prática, também para a resiliência cibernética aqui, que é uma disciplina indispensável na agenda de qualquer empresa. Perfeito. Eu tenho aqui uma última pergunta, vou fazê-la para o professor Ronaldo e depois vou passar aqui para as considerações finais. Professor, atualmente muitas empresas estão sofrendo os temidos sequestros de dados. O curso vai endereçar esse tema? Eu diria que esse é o núcleo central do processo. Eu me lembro que o Eduardo se referiu que os dados são ouro. Se são ouro, e são, né? Como que a gente lida com ouro? A gente bota no cofre, porque aquilo tem uma importância vital para qualquer patrimônio, para qualquer empresa. Dados valem a mesma regra. Quer dizer, nós, empresas, vamos ser guardiões dos dados dos nossos clientes. Isso é absolutamente crítico. Hoje existe uma legislação que impõe uma responsabilidade absolutamente diferenciada. Portanto, a guarda daqueles dados remete à empresa a um nível de responsabilidade crítica. E aí vale aquela regra, quer dizer, a corrente não é mais forte que seu elo mais fraco. Portanto, quando a gente fala, não basta você imaginar, eu sei que tem pessoas que são saudosas daquele computador deslocado e tudo, e que você só bastava ter um bom antivírus e o problema estava resolvido. Esquece, não há condição disso. Quer dizer, você está conectado na internet, você está na faixa de risco. A questão da cloud hoje é inevitável, até uma incompreensão, imaginando que o aumento de número de casos está associado ao aumento do uso de cloud, não é verdade. A cloud pode ser até mais segura. Agora, é um processo irreversível. E, de alguma forma, se você está conectado na internet, se você está conectado pela cloud, os dados que você é o guardião neste momento, tem algum nível de vulnerabilidade. Portanto, não dá para abrir mão dos dados, eles representam hoje um patrimônio para a empresa. Trata-se de você ter uma cultura, abordagem, mecanismos, ferramentas, gente competente, empresas de consultoria que possam dar conta disso, e nosso papel é contribuir com o aspecto de formação de pessoal. Então, de alguma forma, é até um dado interessante, né? Quando você... Tomara que isso nunca aconteça. Se acontecer, tomara que a gente tenha resiliência suficiente para enfrentar a bom termo. E se isso tudo começar a dar processos indevidos, e é uma realidade para qualquer empresa, de qualquer tamanho hoje, quando houver uma penalidade, a questão do próprio branding da empresa vai estar associado à argumentação que a empresa tem de quão proativa ela foi. E uma das principais proatividades que será levada em conta é o quanto você estimulou a formação de pessoas dentro da sua empresa. Portanto, o sequestro de dados, ele é aquilo a ser evitado a partir do estabelecimento de uma cultura que vai permear todo o ambiente, todo o ecossistema da empresa. Perfeito. Obrigado. Bom, estamos chegando aqui ao final. Acho que foi um grande prazer coordenar esse debate com vocês. Novamente, professor, queria agradecer a parceria com a iTuring, com a Universidade Haifa. Acho que é muito bacana chegarmos aqui hoje, depois de tanta conversa, tanta discussão, né? Acho que é um prazer para a gente estar junto com vocês nessa jornada. Larissa, suas considerações finais, por favor. Então, eu gostaria de falar que esse tema de resiliência cibernética, ele está muito atual e, obrigatoriamente, garantir a resiliência operacional, tecnológica e cibernética, ela passa por capacitação. Então, eu queria mais uma vez reforçar a importância dessa parceria da PwC e convidar a todos a participar do curso. Perfeito. Edu? Bom, novamente, obrigado a todas e todos pela audiência. Acho que aqui fica um enorme agradecimento e uma satisfação de termos aqui um momento ímpar como esse, do lançamento desse curso, onde traremos para um novo patamar a formação de profissionais em cybersecurity no mercado nacional aqui. Pensamos ao longo dos últimos anos como a PwC, a iTuring, a Haifa poderiam compartilhar por um mundo melhor,
com oportunidades para todos e como a gente forma e deixa um legado aqui de capacitação de pessoas. Então, essa é mais uma iniciativa que a gente faz em conjunto, com muito orgulho aqui, e a gente pretende promover outras iniciativas, e nesse curso eu queria compartilhar com vocês que quem se apresenta como cliente PwC de partida já tem 30% de desconto para se inscrever, também tem uma equipe altamente capacitada ali para acolhê-los e recebê-los e fazer as inscrições de vocês no nosso curso aqui também. E contem conosco naquilo que vocês precisarem. A gente tem aqui um enorme orgulho aqui de participar dessa iniciativa e a gente espera que tenha muito sucesso e que a gente possa trazer outras formações aqui e garantindo que a nossa sociedade cada vez amplie seus conhecimentos aqui também. Obrigado a todas e todos aqui pela audiência e pelo prestígio também. Professor? Bem, primeiro, reforçar a alegria que nós temos dessas parcerias maravilhosas que a gente acabou passo a passo construindo, e agora é a tarefa principal, satisfazer os nossos clientes. Quer dizer, a gente tem certeza que aqueles que apostarem na escola, neste curso em particular, vão estar bastante felizes e satisfeitos. O Marcelo falou, desculpe, o Eduardo se referiu à questão dos 30%. 30% sobre um custo muito surpreendentemente baixo. Porque para nós é estratégico. Quer dizer, o nosso maior ativo, o nosso maior patrimônio vai ser ter a presença dessas empresas e daqueles que representam as empresas. A questão financeira aí é totalmente solúvel, nós não mediremos esforços para resolver qualquer problema, nós queremos ter as empresas conosco, porque elas vão alimentar as diretrizes fundamentais que vão balizar as próximas perspectivas. Portanto, participem, sejam muito bem-vindos e a gente garante que o curso vai ser muito bom. Tomara. Obrigado a todos os palestrantes, obrigado a você que nos acompanhou aí pela tela. Um bom dia a todos. Bom dia. Obrigado.